Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando das trevas da ignorância. Com certeza, um dia todos nós alcançaremos a verdadeira liberdade, vivenciando os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Cristo, vivenciando a lei de amor, de justiça e de fraternidade na sua maior pureza. Então, hoje aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por este corpo físico, gratidão a Deus por mais esta oportunidade, matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais estamos passando, que já passamos ao longo da nossa caminhada, que ainda iremos passar durante a nossa trajetória evolutiva, mesmo assim, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando, se conectando aqui conosco neste ambiente para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado de o Livro dos Espíritos. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de o Livro dos Espíritos. Hoje, a questão de número 224, que se desdobra em 224, letra A, letra B. Então, na verdade, são 3 questionamentos dentro de um, seja o 224, 224A e 224B. Então, hoje faremos estas reflexões e esta questão 224, ela se encontra no capítulo 6º do livro 2º, que tem como título da vida espírita, e estamos estudando acerca dos espíritos no mundo espiritual, entre o intervalo de uma existência e outra, aquele período que nós conhecemos na doutrina espírita como um período de erraticidade, aquela condição de espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda erram e que precisam reencarnar muitas e muitas vezes até acertarmos. Então, espírito errante é aquele que está aguardando mais uma oportunidade para uma reencarnação. Erraticidade é este período entre uma existência carnal e outra, este período que nós permanecemos e que nós permaneceremos no mundo espiritual. Então, hoje, a questão 224, e Kardec formulou o primeiro questionamento da seguinte maneira: que é a alma no intervalo das reencarnações, seja neste período entre uma reencarnação e outra, o que é a alma? A alma é um espírito encarnado, já estudamos acerca deste assunto, mas e o espírito desencarnado, a alma desencarnada, melhor dizendo? E eles responderam de uma forma bem sucinta que a alma desencarnada, entre uma encarnação e outra, ou seja, no intervalo entre uma existência carnal e outra, nada mais é que um espírito errante. Um espírito errante, aquele que aspira a novo destino, que espera. Então, o espírito errante é aquele que aspira um novo destino, que espera ter novas oportunidades, bem como aquele que está aguardando uma nova existência para mudar o sentido da sua vida. Então, a alma, entre uma encarnação e outra,
é um espírito desencarnado, um espírito errante, aquele que ainda erra, que precisa de outras oportunidades para acertar o passo na vida. E Kardec, querendo aprofundar e aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento que aqui se encontra com o número 224, letra A. E ele questionou da seguinte maneira: quanto podem durar estes intervalos? Então Kardec quis saber, já que eles responderam que o espírito fica na condição de espírito errante neste intervalo entre uma existência e outra, e aí Kardec questionou, então, qual é o tempo? Qual é o tempo estipulado, qual é o tempo definido entre uma encarnação e outra, que o espírito fica no mundo espiritual aguardando uma nova oportunidade no corpo físico, aqui na Terra ou em outros mundos? Será que existe um tempo definido em semanas, em meses, em anos? Porque estudamos no nosso encontro anterior que o espírito pode reencarnar até mesmo imediatamente após a desencarnação. Isto vai depender. Então, conforme estudamos, pode ser imediatamente ou quase imediatamente, assim como pode levar séculos e mais séculos. Então aí Kardec quis saber aqui no 224, letra A, qual é o tempo. E aí eles responderam da seguinte maneira: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então aqui eles ampliaram um tanto mais, de algumas horas para até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então, como não tem este prazo definido e também ele não é perpétuo, o espírito não vai ficar no mundo espiritual, em especial nós que ainda precisamos de esclarecimento, nós que ainda não alcançamos a condição de perfeição para a angelitude, então nós não ficaremos perpetuamente no mundo espiritual. Pode levar até milhares de séculos, mas um dia reencarnaremos. Então, por isso que eles colocaram de um extremo ao outro, de algumas horas até milhares de séculos, porque não tem este prazo limitado, definido. E aí eles acrescentam da seguinte maneira: cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, cedo ou tarde, nós haveremos de retornar ao corpo físico, para que possamos, pouco a pouco, nestas vindas e voltas, nós trabalharmos a nossa purificação, nós irmos eliminando pouco a pouco, através do esforço próprio, acertando mais e errando menos, irmos eliminando pouco a pouco, limpando, espiritualmente falando, as manchas do corpo espiritual que foram colocadas ali no nosso corpo espiritual por nós próprios devido aos nossos equívocos. Então, de algumas horas a milhares de séculos pode ser esse intervalo que ficaremos no mundo espiritual. E aí Kardec ainda insistiu mais uma vez e aqui fez um outro questionamento que ficou registrado como 224, letra B. E ele questionou da seguinte maneira: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Então aqui ele quis saber, já que pode durar de algumas horas a milhares de séculos, esta duração sou eu ou será você na condição de espírito errante ou na condição de espírito desencarnado? Seremos nós quem escolheremos este tempo, ficar no mundo espiritual por muito tempo? E aí eles responderam, ou eles no questionamento acrescentou, ou
Ao contrário, ao invés de nós escolhermos ficar muito tempo no mundo espiritual, isto ser imposto a nós como sendo uma forma de expiação. Aí você pode questionar, mas ficar no mundo espiritual pode ser um sofrimento, pode ser uma expiação, pode ser oportunidade de aprendizado? Sem sombra de dúvida que sim, em especial para aqueles espíritos que estiverem em condições de sofrimento, em ambientes de sofrimentos. Sem sombra de dúvida que quanto melhor, quanto menos tempo ele ficar lá, melhor para ele será. Então, assim, eles responderam a Kardec acerca desta duração, se essa duração depende da minha vontade ou ela pode ser imposta como expiação. E aí eles responderam da seguinte maneira: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos. E aí você pode questionar, mas existe estudo no mundo espiritual? Sem sombra de dúvida que sim, escolas, universidades, centros científicos muito mais avançados do que a Terra, porque tudo aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então estudamos também no mundo espiritual e espíritos há que pedem para ficar mais tempo, para aprofundarem um tanto mais acerca de determinado assunto, para depois vir à Terra materializar aqui alguma descoberta, colocar entre aspas, descoberta científica. Então, uns podem ficar, talvez seja a maioria, ficar no mundo espiritual por muito tempo, como uma forma de expiação, não como sofrimento ou como castigo de Deus, porque Deus não nos impõe sofrimento nem castigo, mas nos oferta oportunidades para o aprendizado, para a reflexão. E aqueles outros que pedem para ficarem no mundo espiritual por muito tempo, para poderem continuar e aprofundar um tanto mais nos estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então aqui eles nos lembram que existem estudos que só no mundo espiritual nós teremos acesso. No futuro, nós também teremos estes estudos aqui na Terra, quando estes espíritos que estão aprofundando acerca deste assunto no mundo espiritual, materializarem estes estudos aqui na Terra. Então assim fechamos este parêntese com esta citação desta questão 224 e os seus desdobramentos, letra A e letra B, para chegarmos nos comentários de Miramês, aprofundando e ampliando um tanto mais as reflexões. Miramês diz da seguinte maneira, no capítulo 20 do volume número 5, Espírito Livre, é o título deste capítulo, comentários da questão 224. Então ele diz da seguinte maneira: chamamos o espírito quando fora do corpo físico de espírito livre. Então aqui Miramês começa falando acerca da última frase dos espíritos superiores, acerca de espírito livre. Então aqui ele fala: chamamos o espírito quando fora do corpo físico de espírito livre. Mas será que todos nós, quando estivermos no plano espiritual, ou seja, fora do corpo físico, nós seremos verdadeiramente espíritos livres? E aí ele acrescenta: no entanto, é bom saber o que é liberdade no sentido que falamos. Ela cresce com o crescimento da alma em todos os planos da existência. Então, liberdade no sentido mais amplo e profundo não quer dizer simplesmente não estarmos presos, não estarmos ligados aqui ao corpo físico ou trancafiados em uma prisão aqui na Terra, por exemplo. Então é bom, diz ele, é bom saber o que é liberdade, porque
Não adianta simplesmente nós estarmos livres do corpo físico, esta cruz que estamos carregando, mas presos na nossa consciência de culpa, na nossa consciência de erros que cometemos no passado. Então ele diz desta forma e acrescenta: todos os aspectos da liberdade para as criaturas de Deus têm limites. Então liberdade aqui, conforme ele lembra, a nossa liberdade, mesmo fora do corpo físico, ela tem limites. Assim como quando nós aqui nos encontramos no plano físico, a nossa liberdade aqui no plano físico, ela não é ilimitada, ela tem limites. Tem as nossas leis municipais, estaduais, lei federal, a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, que nos impõe limites. Então a nossa liberdade aqui na Terra não é sem limites. E será que Deus seria diferente? Seria, digamos, a lei de Deus, será que seria menos perfeita do que as nossas leis aqui na Terra, que nos impõem limites para conseguirmos viver e conviver em sociedade, mesmo com estes limites, que quando nós extrapolamos estes limites ou não observamos esses limitadores, nós somos classificados até mesmo como criminosos. Então Deus não seria diferente, porque Deus é a perfeição. Então aqui, conforme nos lembra a nossa irmã Vilma Guimarães, e aqui quero abrir um parêntese mais uma vez para abraçarmos fraternalmente estes irmãos e irmãs de jornada, parabenizando as mulheres por este dia, não pelo Dia das Mulheres, mas pelas conquistas realizadas ao longo desta trajetória de vitórias. Então ela diz: liberdade com responsabilidade e honestidade. Sem sombra de dúvida que assim tem que ser. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Não podemos confundir aquele chamado direito o direito de expressão com o direito de agressão. Nós não temos o direito de agredir ninguém, nem mesmo com palavras. Então, liberdade com responsabilidade. Então, voltando às palavras de Miramês, então ele diz que esta liberdade, ela tem limites, e Deus é tão bom que Deus tolera os nossos erros. Então aqui Miramês nos lembra acerca desta liberdade e diz um pouco antes disso que acabamos de ler, que apenas somente para Deus a liberdade, estes limites em relação à liberdade desaparecem, não tem fronteiras, porque Deus é a própria liberdade, Deus é a própria verdade. Então ele diz que todos os aspectos da liberdade para as criaturas de Deus têm limites. Somente para o Criador desaparecem estas fronteiras. E aí ele diz: já dissemos antes que os intervalos da reencarnação são sem limites, ou seja, não tem limites. Não podemos precisar uma quantidade de anos para que o espírito volte a um novo corpo de carne, pois nesse processo atuam muitas leis, como a sua própria vontade, e Deus é tão bom que tolera e mesmo aceita, até certo ponto, as escolhas das almas. E aí ele segue dizendo: diz-nos o livro dos Espíritos que o intervalo pode durar desde algumas horas até milhares de séculos. Não cheguemos a tanto, porque a maioria dos espíritos obedece à inspiração dos benfeitores espirituais, que os aconselham num certo preparo para depois tomarem novos aparelhos fisiológicos, com etapas diferentes das que tiveram. Em muitos casos, encontram-se com pessoas diferentes,
formando assim novos laços de amor e de fraternidade. Então, as nossas reencarnações aqui na Terra ou em outros mundos não serão sempre com as mesmas pessoas. Novas pessoas irão chegando e fazendo parte do nosso círculo de amizade, do nosso círculo familiar, para que possamos ampliar esses laços até chegarmos àquela condição de família universal da qual todos nós fazemos parte. E aí ele segue que a formação das colônias espirituais, temos notícias de várias e várias colônias no mundo espiritual, uma que mais está em voga nesses últimos anos, a colônia espiritual que tem o nome Nosso Lar, que André Luiz descreve em suas obras, que já se transformaram em vários filmes. Dentre ele, o primeiro dessa sequência, que são 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual, é o Nosso Lar, que já tem o filme Nosso Lar, o primeiro, e o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, com base no livro Os Mensageiros, que é o livro seguinte. E temos também um outro livro, que é o último da coletânea, E a Vida Continua, que também já se transformou ou já foi convertido em filme com o mesmo nome. Então aqui Miramês lembra dessas colônias espirituais, que elas foram criadas exatamente para termos onde ficar, onde estudarmos. Então a formação das colônias espirituais é justamente para orientá-los nesse sentido, de maneira a aproveitar o tempo na obediência às leis naturais. Quando lançamos uma semente ao solo, a razão nos pede para esperar um pouco para que ela desabroche e cresça, dando frutos. Assim também, nesse ritmo de ideias, é a alma. Todos nós, na condição de filhos de Deus, almas, filhas de Deus, somos sementes. Então é por isso que aqui Miramês usa esta simbologia da semente lançada ao solo, que precisamos esperar um tempo. E aí ele diz, ela, a alma, é semente de Deus, que deve ser lançada na carne quantas vezes forem necessárias, objetivando o aprimoramento da consciência e a grandeza do coração. A afluência, ou seja, aquele aparecer, aquele surgir ou ressurgir dos dons espirituais, nos aparecem com mais nitidez pelas trocas das vestes carnais. Então, os nossos dons, eles vão desabrochando pouco a pouco através dessas experiências ao longo da nossa trajetória, utilizando diversos instrumentos corporais. E aí ele segue dizendo que as experiências, nesse sentido, vicejam com mais intensidade. É a luz que se põe em cima da mesa e não debaixo da mesa, como sendo a nossa consciência. Então a nossa consciência, ela tem que ser posta sobre a mesa. O espírito, quando toma a carne, é como se carregasse uma cruz que deve suportar por toda a existência, na qual milhares de problemas o afligem e outras tantas dores vêm esmagar o vaso de sua mente para desabrochar do centro da vida o perfume do amor. Aqui Miramês, usando de poesia, nos fala acerca do perfume do amor, nos fala acerca dos problemas que nos afligem, nos fala acerca das dores, esmagando este vaso físico para que possa desabrochar do centro da vida, o perfume do amor. Assim como nós precisamos, em muitas situações, para extrair um determinado produto da natureza, nós precisamos esmagá-lo, nós precisamos amassá-lo, nós precisamos quase que agredi-lo, assim como acontece, por exemplo,
com uma cana. Para extrairmos ali o caldo da cana, nós precisamos apertá-la, nós precisamos esmagá-la para que possamos tirar o produto e dali transformar em outros produtos. Então assim somos nós. Precisamos, conforme diz Miramês, aqui usando a simbologia da semente ou de qualquer um outro produto natural, precisamos ser esmagados, esfolados, para que possa desabrochar do centro da vida o perfume do amor. O espírito somente se libertará pelo caminho da verdade, não só em estudos de inumeráveis teorias, mas quando passar a vivê-las no plantio de cada vida. Então não é simplesmente nós estudarmos teoria que iremos conhecer a verdade e estará tudo resolvido. Precisamos estudar, sim, precisamos buscar o conhecimento da verdade, mas é preciso vivenciarmos estes ensinamentos. A demora em reencarnar-se pode sim ser uma punição pelo mau uso que se fez das qualidades espirituais recebidas do Criador. Então, se nós aqui nos encontramos no plano físico e não aproveitamos corretamente ou da melhor maneira possível esta oportunidade no corpo físico, nós poderemos receber como punição, conforme a palavra que Miramês usa, que aqui colocamos entre aspas, porque Deus não pune, não corrigindo Miramês, mas poderemos receber esta punição em ficarmos muito tempo no mundo espiritual, nos preparando para uma próxima existência, para que assim possamos aproveitar melhor, administrar melhor o tempo no corpo físico. O sentido primordial da vida, lembra Miramês? O sentido primordial da vida em todos os campos da criação, não só aqui na Terra, é despertar as qualidades nobres da consciência para que o coração seja o canal da intuição por onde possa falar o Cristo interno de cada criatura. Então, o sentido primordial da vida é exatamente fazer despertar as qualidades que estão em nós na forma de semente. Existe em nós uma profusão de luz, uma profusão de luz que fala por si, fala da existência do Criador, bem como anuncia uma grande esperança para todas as almas na Terra, ao revelar que temos um guia que não nos deixa órfãos. Então aqui ele nos lembra acerca dos guias espirituais, desses mensageiros que os denominamos como anjos de guarda, que não nos deixam órfãos, não nos deixam abandonados, estão sempre a nos auxiliar. Então o espírito, quando na carne, fica tolhido nas suas faculdades mais íntimas devido ao véu do esquecimento, de modo que em todas as novas reencarnações começa o exercício do aprimoramento espiritual, e em cada uma delas é certo que as possibilidades de evoluir são melhores, desde quando se esforce progressivamente. Então, se nos esforçarmos o mínimo possível em cada existência, nós iremos progressivamente melhorando, tendo existências melhores. Mas se nós não nos esforçarmos, isso não acontecerá tão cedo, demorará muito mais. Conforme nos disse Jesus, fazei esforços. Então, só através dos esforços constantes, permanentes no campo do bem, fazendo as melhores escolhas para a nossa vida, nós iremos progredindo pouco a pouco. E aí, Miramês, para encerrar estas reflexões, diz-nos acerca da doutrina espírita, que a doutrina espírita é, pois, uma bênção de Deus, é a escola que nós temos à nossa disposição aqui na Terra e que deixamos de frequentar essa escola, fisicamente falando, depois da desencarnação, por sairmos da carne já sabendo as primeiras lições
das leis vigentes no mundo espiritual. Então a doutrina espírita está aqui conosco na Terra como bênção de Deus para nos ensinar as primeiras lições, o beabá, as primeiras letras do alfabeto do mundo espiritual. E continuamos, conforme diz Miramês, a receber constantemente esclarecimentos, eis porque descem constantemente lições e mais lições pelos processos mediúnicos, facilitando assim a todos de boa vontade para a realidade de que o espírito continua vivendo mais depois do túmulo. Apeguemo-nos, lembra ele, e nos aconselha, apeguemo-nos a Jesus e nunca erraremos o caminho para Deus, o caminho para a verdade. Não nos apeguemos às pessoas aqui na Terra, não nos apeguemos às coisas aqui da Terra, porque aqui nos encontramos nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra. Temos à nossa disposição esta outra escola que é a doutrina espírita, mas não nos apeguemos às coisas aqui da Terra, às coisas aqui deste mundo, porque não somos aqui da Terra, nós apenas estamos aqui na Terra realizando novas experiências. Ao não nos apegarmos às coisas deste mundo, é preciso que nos apeguemos ao Cristo, aos seus ensinamentos, e com certeza, conforme diz Miramês, jamais erraremos o caminho para Deus, porque conforme nos disse Jesus, ele é o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que leva para Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença e participação. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.